Show de bola, galera. Vamos bater o nosso papo aqui. Hoje, o que a gente combinou aqui de trocar de ideias, de informação com vocês? A gente vai falar Hum, sobre as características do profissional de sucesso. Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Diogo Xavier. Trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos, né? Hoje, para quem acompanha o Spotify, nós temos o podcast do Leaderflix. Quem quiser acompanhar lá, seguir depois, fiquem à vontade. A gente está entre os 50 podcasts mais escutados na área de negócios no Brasil. E por que que a gente fala muito sobre isso, galera? A gente fala muito sobre ascensão profissional, tá? É, aí, de repente, você pergunta, tá bom, Diogo, mas para que a gente vai parar aqui para conversar sobre isso hoje? Não é? E eu posso falar um pouco sobre aquilo que eu vivo, né? Sobre a minha própria jornada. Eu lembro que no ano mais ou menos ali de 2012, 2011, eu estava na casa da Giane, que na época era minha noiva, hoje minha esposa, né? E a avó dela acabou passando mal. Não sei quem aqui já foi próximo de São Paulo, já viveu aqui em São Paulo, mas a gente tem a região da Zona Sul, que fica próximo ao Mboi-Mirim. Não sei quem conhece aquela região, próximo a Capão Redondo e tal. A Giane morava pra lá. E eu tava lá na casa dela, aquele domingão, né, que você vai na casa da namorada, aquela coisa toda. A avó dela passou mal. Ela falou: Diogo, a gente vai ter que levar minha avó no hospital. Não tem ninguém aqui pra levar. O pai tá ali, o carro dele tá quebrado, a gente precisa ir pra lá. Eu falei: tudo bem. Peguei o carro, a gente colocou a avó dela dentro do carro e fomos até o hospital do Mboi-Mirim. Quando a gente chegou lá no hospital do Mboi-Mirim, eu vi uma das cenas que, assim, verdadeiramente me assustou bastante. Por quê? Eu sou de família extremamente simples, galera. Você conhecer minha mãe, minha finada avó, Dona Divina, era uma pessoa super simples também. E a gente nunca foi uma família de tanta grana, de tanto dinheiro. Tudo pra gente foi na base da dificuldade. O estudo, fazer faculdade, cara, é ralar peito de manhã pra pagar a faculdade à noite e continuar a batalha pra crescer na vida. Então, a gente sempre viveu e participou. Eu sempre, quando precisei ir no médico, minha mãe levava eu no postinho do bairro ali. Pô, vamos tomar uma inalação na época, era o postinho do bairro. Então, eu sempre vivi essa questão de, pô, a gente tá com problema de saúde, vamos até o hospital ali mais próximo e vamos atender. Mas eu nunca tinha visto a cena do Mboi-Mirim. Porque, tipo assim, eu tô na Zona Oeste, a Zona Sul é do outro lado de São Paulo, atravesso a Marginal Pinheiros, atravessava a Marginal Pinheiros para ir para lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma muvuca, cara, que eu falei: caramba, Dona Durvalina precisa ser atendida. O cara tá batendo na porta lá. Pô, me atendam, me atendam, me atendam. Meu pai tá morrendo ali do lado de fora. Eu quero que vocês atendam meu pai. E eu vi aquele caos dentro do hospital. Eu falei: cara, e agora? Como que a Dona Durvalina vai ser atendida? Porque já tá um vucu-vucu danado aqui. E quando eu vi essa cena, galera, ali eu confesso pra vocês que naquele ano, em 2012, foi um despertar que virou minha chave. Eu falei: cara, eu não quero isso pra minha família. Eu não quero que no futuro seja a minha mãe que esteja passando por isso. Eu não quero que no futuro seja meu pai. Eu não quero que no futuro seja minha irmã e eu não tenha o mínimo de condição para atender eles. E naquele momento eu não tinha o mínimo de condição para atender meus pais. Eu sempre falo que a nossa vida, ela muda por dois motivos. Não sei se vocês já escutaram aquele ditado, né? Ou muda pelo amor, ou muda pela dor. Às vezes a gente não precisa passar pela dor, a gente transformar a nossa mentalidade e buscar a solução ou a transformação que a gente quer para nossa vida. E aí eu comecei a me questionar: tá, eu quero mudar de vida, por onde eu devo começar? Eu quero ascender na vida, por onde eu devo começar? E aí, eu refletindo bastante sobre isso, eu falei: cara, o trabalho, eu acho que é o caminho que vai nos levar até lá.
né? Se a gente vem de família que nos orienta a seguir um bom caminho, seguir uma boa direção, cara, cresça, mas cresça respeitando as pessoas, cresça, mas cresça respeitando o próximo, buscando o seu melhor. O trabalho é o melhor caminho. Não tem um outro caminho. Aí o pessoal, mas e o tigrinho? Na boa, galera, vocês acham mesmo que o tigrinho vai mudar a vida? Não vai. Eu falo isso porque eu tenho amigos que acreditam nisso. Aí eu tenho, pô, venho lá, vou lá visitar meu tio, ele, não, vou fazer uma fezinha. Faz, cara, 20 anos que ele tá jogando na loteria no fim do ano, no bolão, e não acontece nada. É uma porcentagem muito pequena. E olha lá, você colocar sua vida na sorte é um desafio muito grande. Talvez o trabalho seja o melhor caminho. E ali foi o meu despertar. Eu tô falando de uma experiência minha. Talvez na sua vida é outra coisa. Talvez na sua vida é você olhar e falar, cara, no futuro eu quero casar, eu quero ter minha família. Não sei o que cada um tem no coração aquilo que quer. Fora de qualquer lugar, eu quero crescer, eu quero abrir minha própria empresa no futuro. Mas tudo começa onde, pessoal? Aí eu fui ler Stephen Covey, né? Stephen Covey é um dos maiores conferencistas em liderança. E ele fala, existem alguns princípios milenares que se a gente não compreender ele, a nossa vida não anda. E muito vai da nossa percepção do trabalho, né? Tem gente que chega o domingo, é depressivo já. Musiquinha do Fantástico dá vontade de, meu Deus, vou ter que ir para aquele lugar de novo. E aí eu falo do fundo do meu coração, que eu falo sempre assim, quando eu vou conversar com alguém sobre carreira, o trabalho eu considero um dos pilares principais da nossa vida. Porque boa parte do tempo, olha só, vocês tiveram que acordar de manhã, de se deslocar, vocês vão passar boa parte do tempo aí entre vocês, e nem é com a sua família tá lá na sua casa. Mas boa parte do seu tempo você passa com as pessoas do seu trabalho. Aí, se você tá olhando pro seu trabalho e tá falando, cara, tenho que ir pra lá, para tudo, para tudo, repensa a vida. Eu sempre falo isso pra galera. Por quê? Porque o trabalho é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo. Se eu tiver que ficar no meu trabalho reclamando porque é segunda-feira, eu tenho que parar tudo e repensar minha rota. Agora, se você gosta do que você faz, se você tem paixão por aquilo que você faz, aí faz sentido a gente falar sobre princípios milenares, que é o que o Stephen Covey vai falar pra gente. E um dos principais pontos, pessoal, se a gente for falar das características dos profissionais de sucesso, o que gera quando a gente não desperta para nossa carreira? Quando a gente olha para nossa carreira e fala, tá bom, eu vou lá trabalhar mais um dia. O primeiro ponto é que gera um sentimento muito ruim de estagnação profissional. Contudo, eu quero deixar essa mensagem independentemente de vocês estarem em qualquer outro segmento, porque é a carreira de vocês. A gente tem uma ilusão que a gente trabalha para alguém, né? A gente não trabalha para ninguém, a gente trabalha pra gente. Você é a sua maior marca profissional. Já aconteceu comigo trabalhando em organizações, eu trabalhei em empresas como a Natura, o Itaú, fiz gestão de times nesses ambientes, né? E às vezes vinha um amigo indicar um colega e o outro colega sair lá da ponta e falar: não contrata esse cara, não, que esse cara é problema. O amigo queria ajudar o outro, mas o outro amigo falou: não, não contrata, não. Esse cara é problema. Ele é descomprometido, ele não cumpre com as metas, com os horários. Olha só, você acha que esse cara estava trabalhando para alguém? Não. Essa marca que esse cara construiu foi da carreira dele, pô. Todos nós somos uma marca profissional. A pergunta seria: o que as pessoas falam de você quando você não está presente? Para mim, essa é a maior reflexão profissional, cara. Eu acho que é o maior cuidado que todos nós, como profissionais, deveríamos ter. Aquela indicação que alguém vai fazer do seu trabalho, o que ela tá falando quando você não tá presente? Quando você não tem a oportunidade de estar na sala para se defender, o que as pessoas dizem? E às vezes a gente no dia a dia não percebe isso. Às vezes no dia a dia a gente acaba deixando
escapar algumas atitudes, alguns comportamentos, que é o que constrói a sua jornada, a sua carreira. E às vezes a gente está olhando para nossa carreira, já aconteceu comigo, né? Um certo momento que eu olhei e falei, cara, eu tô estagnado, eu tô insatisfeito, eu tô. E aí, por eu estar insatisfeito com uma situação, eu comecei a ter alguns comportamentos que não estavam me levando para um bom caminho. E aí me veio essa reflexão, porque eu lembrei desse menino, né, que veio falar, cara, não contrata aquele cara não, que é problema. Eu falei, caramba, peraí, eu tô insatisfeito, mas se eu tiver, eu trabalho para mim, eu não trabalho para alguém. Todos nós trabalhamos para nós, porque a marca, quem faz a nossa marca somos nós. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, caramba, o que estão falando de mim quando eu não tô na sala? Porque se eu não estiver na sala, estão queimando o meu filme, eu tenho que parar e começar a observar meus comportamentos. Aí você vai falar, não, mas a pessoa, aquele sem vergonha, fica falando de mim quando eu não tô presente, né, isso e aquilo. E eu descobri uma outra coisa depois disso. Não adianta a gente encontrar culpados. Eu fiz um episódio com o Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo, ele é diretor do INCOR aqui de São Paulo, de um dos maiores hospitais de São Paulo aqui. E ele, num dos episódios, ele falou assim, enquanto tem um dedo seu apontado para alguém, tem 4 virados para você. 4 dedos virados para você. Eu nunca mais esqueci aquilo que ele falou. Eu falei, caramba, não adianta a gente, né? A gente tá no mesmo país, né? Se de repente você percebe culturalmente que nos eventos sempre alguém tá procurando um culpado pro problema, já reparou? Mas nunca a gente aponta o dedo pra gente e fala, peraí, mas e minha parte? E aí eu descobri no autoconhecimento que boa parte das soluções dos nossos problemas não estão em olhar para os outros, está em olhar para nós. O exemplo que eu dei para vocês no hospital lá com a dona Durvalina. Eu podia xingar o presidente, eu podia xingar o prefeito, eu podia xingar a cidade que eu tava, eu podia xingar a atendente. Mas veio uma luz na minha cabeça e falou, bicho, não, não é sobre o externo, não é sobre o cenário de fora, é sobre você. O que você vai fazer com a sua vida? Que isso acontece desde a época de Jesus, cara. Os problemas estão aí. Agora, o que está no meu controle? O que está no meu controle? Eu falei, opa, é esse ponto que a gente precisa olhar. O que está no nosso controle? De repente, você olha para sua vida e fala, cara, eu ainda não estou na posição que eu gostaria de estar. Talvez você está olhando e fala, pô, eu ainda não estou no nível que eu gostaria de estar. E tá tudo bem. Toda hora a gente vai olhar pra gente e vai falar, será que eu estou no estágio que eu gostaria? A gente sempre quer o próximo passo, né? Pô, todo ano a gente vira o ano esperando uma vida melhor. Mas o que vai nos dar a vida melhor? Só tem um caminho, galera. É o trabalho. Ou a gente aprende a lidar melhor com o nosso trabalho e se destacar profissionalmente como profissional para a gente ir ascendendo cada vez mais, ou a gente sempre vai procurar o dedo, apontar para alguém e falar a culpa é do outro. Será que esse é o caminho? Historicamente, será que isso dá certo? Talvez vocês conheçam, esses dias eu estava escutando o podcast delas, vocês que são da área. Vocês conhecem a Natália Beauty? É Natália Beauty? É assim que fala? Vocês já escutaram a Sim, história dela? Tem um podcast já. que eu acompanho o ex-CEO da Jequiti, o Lázaro do Carmo, e ela estava num podcast com ele, né? Aí eu estava escutando, e ela estava lá contando a história dela. Parece que ela traiu na época o marido, ela fala abertamente isso, né? Que ela traiu o marido e tal. Aí a vida dela deu uma bagunçada, ela falou, opa, para tudo, preciso começar. Então, quer dizer, eu acredito muito que a mudança de vida das pessoas começa no individualismo. Depois a gente se junta como grupo e aí a gente consegue fazer um regaço maior ainda. Fazer uma coisa muito legal. Mas cada um precisa ter sua individualidade primeiro. Cada um precisa ter o seu despertar. Eu gosto muito de falar que é o despertar, né? Quando eu vi Dona Durvalina lá no hospital não podendo ser atendida da forma que ela merecia,
Ali foi o meu despertar. E não, para tudo, eu preciso olhar para mim, para onde que eu tô levando minha carreira, para onde que eu tô levando minha vida. E aí a gente começa a olhar para os nossos comportamentos, não é? Que eu acho que é o ponto chave do nosso encontro aqui de hoje. É começar a olhar pra gente e falar, cara, primeira coisa, como é que tá minha mentalidade? Esse é o primeiro ponto. Eu sou a pessoa que faço parte das rodas de fofocas para falar mal de alguém, ou eu sou parte da solução do ambiente? Porque isso também forma a minha marca. A gente não percebe, mas tem pessoas nos observando a todo momento. Inclusive aquele amigo que iria te indicar para um lugar, viu um comportamento seu e falou: não sei. Eu ia te indicar para um trabalho novo, para uma oportunidade, para um. Não sei se eu indico. Ou de repente a sua gestora que tá olhando, olha eu comprometendo a vida. Mas é assim que funciona, galera. Não tem por onde fugir, tá? De repente sua gestora olha e fala: pô, tem uma oportunidade bacana para crescimento aqui. Mas será que a atitude. Vocês sabiam que 60% das pessoas que são demitidas, estou falando de estatística, tá, galera? Porque eu trabalho muito com essa questão profissional. 60% das pessoas que são demitidas pelo comportamento e não pela parte técnica. Olha que interessante. Então, muitas vezes, legal, eu posso até ser bom. Eu descobri que não ser apenas bom não é o único fator determinante. Mas a sua conduta, o seu comportamento faz uma diferença absurda dentro dos ambientes. Porque é como você lida com o ambiente, como é o seu comportamental, como é o seu comprometimento com horários, com compromissos. Isso faz a sua marca. No mais, você é camisa 10 no que você faz. Você já estuda. Se você estuda esse assunto que você toca aí, é porque você tem uma certa paixão pelo assunto. Que legal. Só que isso é uma parcela. Os que se destacam, eles têm outras características que são comportamentais. E aí o primeiro ponto que eu comecei, pelo menos na minha jornada, né, eu tô trocando uma experiência aqui com vocês, depois eu queria escutar um pouquinho de vocês, mas na minha jornada eu comecei a olhar para minha mentalidade. Como que a minha mentalidade funciona? Eu comecei a me observar mais. E uma das coisas que mais me chocou é que eu não tinha alguns comportamentos tão alinhados para o caminho que eu gostaria de ir. E aí tem uma frase, né, do mentor que eu tive, ele fala assim: Diogo, crescer dói. Mas sabe por que crescer dói? Que a gente começa a olhar pra gente. E aí você começa a enxergar um monte de coisa. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso aqui, porque se eu não mudo isso aqui, como é que eu cresço? Então, a primeira coisa, eu não era um cara de leitura. Juro pra vocês, galera, eu não era um cara de leitura. Aí eu tive um gestor na minha vida. Ele falou, se você quer avançar um pouquinho mais, começa a ler. Por que eu não gostava de ler? Porque na escola, vamos ser sinceros, pô, tinha livro chato pra caramba, cara. Aí você olhava para aqueles livros e você falava, meu Deus do céu, não. Aí ele jogou um livro na minha mesa, contei pra Verônica essa semana. Falou, ó, lê isso daqui, Mestre da Sensibilidade, do Augusto Cury. Eu era um cara muito estressado. Então, eu venho do mundo do esporte, né? Joguei muito futebol. Eu achava que trazer aquela pegada do esporte para dentro do ambiente profissional, algumas características me ajudavam, mas outras me prejudicavam completamente. Por exemplo, perder a paciência fácil com as pessoas. Aí o Carlão chegou para mim e falou, Diogo, se você quer crescer, meu irmão, primeira coisa, aprenda a se relacionar com o outro. Aprenda a se relacionar com o outro. Tenha mais empatia com o próximo. Tenha mais paciência com o próximo. Porque senão, 60% das pessoas são demitidas pelo comportamento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ler, li uma página, deixa eu folhear uma pagininha aqui. Aí depois o assunto foi me interessando, porque era uma dor que eu tinha. Era um desafio comportamental que eu tinha. Eu falei, pô, vou ler outra página. E aí foi se tornando um hábito. Foi se tornando um hábito. E aí eu percebi que aquilo foi mudando minha mentalidade. A forma como eu enxergo as coisas. Aí cheguei num Geração de Valor do Flávio Augusto. Aí nesse Qual livro é o ele nome falava do... assim... Desculpa? Qual é o nome do livro que você falou? Geração de Valor. É um livro Não, não. pretinho
tem tipo uma folhinha vermelhinha com as folhinhas vermelhinhas assim na capa. E ali Mestre, não sei de e o outro é o Mestre da Sensibilidade, do Augusto Cury. sim. Depois eu vou mandar uma listinha de livros, vai estar alguns que eu estou comentando aqui, aí elas passam para vocês, tá bom? Ah, obrigada. Imagina. Aí quando eu abri esse livro, a primeira coisa que eu vi ali, que eu percebi, era justamente o que eu estava passando naquele hospital. Flávio Augusto estava falando assim, bicho, o Brasil é isso aí. O Estado, ele vai te prometer flores. Ele vai falar, olha, vota em mim. Eu vou te dar isso. Eu vou te dar aquilo. Eu vou te dar aquilo. Só que isso é só para ele conseguir o próximo voto. O que você vai fazer com a sua vida? É isso que você quer para sua vida? Aí eu falei, opa, eu não vou culpar ninguém. Eu vou olhar para minha vida. Eu acredito que através dos meus esforços, do meu trabalho, eu posso conseguir coisas maiores para minha família. Isso me moveu. No meu caso, isso me moveu. Talvez no seu caso, outras coisas vão te mover. A pergunta é: o que te move hoje? Quando você olha para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que você ama, para o seu futuro, o que te move? Porque é isso que vai nos movimentar. É isso que vai fazer a gente se tornar cada vez melhor. Eu falo sempre que a nossa missão de vida é se tornar um profissional, não só um profissional, né, mas um ser humano melhor a cada dia. Todos nós falhamos, galera. Somos seres humanos. Nós vamos errar, nós vamos tentar, não vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira, mas aí se você tiver uma característica de profissionais de sucesso também, que é a perseverança, é continuar apesar de ter as dificuldades. Se você tiver claro aquele objetivo que você quer, você vai alcançar. Você vai chegar. Só que, para eu começar a ter as características dos profissionais de sucesso, o que nos move? Primeiro, estou comentando com vocês aí, a gente precisa descobrir quais são as nossas razões. Por que eu acordo todos os dias? Segundo ponto, o que você quer para sua vida nos próximos 5 anos? Se a gente fosse sentar para tomar um café e a gente está batendo um papo, aí eu falaria para você assim: você já pensou o que você quer nos próximos 5 anos da sua vida? O que você me responderia? Perceba, galera, a maioria das vezes a gente fica preso até a próxima sexta. Eu já fiz muito isso na minha vida. E eu percebi que isso não mudava, parecia uma ratoeira. Passava 5 anos, 6 anos da minha vida, continuava do mesmo jeito. Até que um mentor parou na minha frente e me fez essa pergunta que eu tô fazendo para vocês. Tudo isso que eu tô falando, pessoal, com um carinho absurdo. Porque quando esse mentor apareceu na minha frente, foram essas perguntas que fizeram refletir, inclusive, sobre a minha característica profissional. Então a pergunta é: o que me moveu? O que eu quero nos próximos 5 anos da minha vida? Se um dia meu papai e minha mamãe tiver mal da saúde, eu vou ter que levar eles nesse hospital público. Ah, eu não quero passar por isso de novo, não. É muita dor. É muita dor. Então, isso foi os meus motivos. Aí eu falei, pô, o que eu quero nos próximos 5 anos? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Então, de tudo que a gente pode conversar aqui hoje, a grande reflexão que fica é: o que eu quero nos próximos 5 anos? Pensar um pouco sobre isso. E aí, depois, você vai começar a pensar sobre: os meus comportamentos estão alinhados para isso que eu quero nos próximos 5 anos? Eu tenho sido um profissional ou uma profissional mais comprometida? Hoje, se alguém fosse te indicar, o que a pessoa falaria na sua ausência hoje, quando você não estivesse na frente dela? Porque as pessoas não falam na sua frente, já percebeu? Algumas têm coragem, né? Aí sai a briga, aí sai o vucu-vucu, não tem jeito. Mas a maioria é o que falam de você quando você não está presente. E aí é um exercício, né, galera? Como que eu sou em relação à disciplina com o meu trabalho? Eu gosto de uma passagem em Provérbios que ela fala assim, né?
Provérbios eu sempre falo que é independentemente de religiosidade, tá, galera? É um livro de sabedoria, diz a história que o Salomão foi um dos caras mais sábios que já apareceu aí no mundo. E Salomão, no auge da sua sabedoria, ele começou a escrever algumas coisas que ele aprendeu na jornada dele. E um dos aprendizados está lá em Provérbios, né? Foi onde ele escreveu algumas coisas. Aí lá em Provérbios 13:18 ele fala assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Isso foi um tapa na minha cara quando eu li isso. Eu falei, meu Deus, porque vamos ser sinceros, todos nós temos uma vontadezinha de procrastinar às vezes, né? A gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas, a gente fala, depois eu faço, depois eu faço. Aí quando eu olhei ali em Provérbios, eu falei, meu Deus, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Comportamento. Salomão estava falando muito sobre comportamento. De repente você pode olhar e falar, pô, Diogo, às vezes eu dou uma procrastinada. A primeira coisa é a gente ter paciência com a gente mesmo. Não adianta muitas vezes a gente se culpar, olhar e falar, não. Brian Tracy fala assim, ó, eu só mudo aquilo que eu identifico. Se eu não identificar algumas características, eu não mudo. Eu preciso me observar. Né? Então, galera, se a gente fosse sair aqui desse bate-papo hoje, a pergunta seria o seguinte. Primeiro eu comentei com vocês o que eu quero nos próximos 5 anos da minha vida. Isso vai te nortear. Isso vai te dar direção. Isso vai fazer você refletir. A segunda pergunta. Qual é o comportamento que eu tenho hoje que, se eu continuar com ele, pode prejudicar minha jornada profissional? E se eu fosse mudar uma única coisinha, quais seriam esses comportamentos que eu deveria mudar a partir de hoje? Será que eu tenho o comprometimento que eu deveria ter para minha jornada? Será que eu organizo bem a minha agenda, o meu tempo? Será que eu sou uma pessoa que eu fortaleço relacionamentos no ambiente ou sou a pessoa que acabo dividindo os relacionamentos no ambiente? Qual é a minha habilidade hoje que vai me dar o futuro que eu gostaria? A Natália estava lá, ela tinha tudo para se culpar, ela tinha tudo para ficar parada e falar, meu, não vou para esse caminho. Deixa eu dar uma olhada pro meu comportamento, o que eu preciso mudar? E a mentalidade, né? Será que eu estou buscando as informações que vai me levar para um caminho próspero para minha vida? Então espero verdadeiramente, pessoal, que esse bate-papo nosso hoje... Oi, tudo bem? Tudo bem. Sobre essas perguntas que você se colocou, né? Tá. Seria importante colocar ou como culpa ou como crescimento para o meu futuro, uma análise da equipe. Tipo assim, será que a equipe em geral pode influenciar no meu comportamento, no meu crescimento da minha carreira? Excelente pergunta, excelente pergunta. Em vários ambientes que a gente está, muitas vezes o ambiente ele pode nos influenciar. Não é? Então, não sei se eu entendi sua pergunta, tá? Mas você está falando sobre ambiente, né? Se ele pode interferir no nosso futuro. Em geral. No modo geral. Sabe E qual que é um dos grandes desafios? Repete seu nome para mim, por favor. Luciana, Luciana. Sabe qual que é o grande desafio dos ambientes, Luciana? Muitas vezes a gente vê as coisas e ainda assim a gente correr pelo certo. Esse é o grande desafio. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai olhar para o ambiente e vai falar, pô, mas se eu não disfarçar um pouquinho aqui, daqui a pouco estão jogando todo mundo contra eu mesmo, não é? Só que existe algumas coisas que nos guiam. Como a gente fala muito sobre liderança aqui, Luciana, a gente fala muito sobre... Eu acredito muito que todos nós somos líderes. Minimamente nós sim, somos líderes da nossa vida. Essa é a primeira liderança nossa, né? Eu adoro liderança primeiro porque ela não tem a ver só com o corporativo. Ela tem a ver com a gente como pessoa, como ser humano mesmo, né? De liderar primeiro a nossa vida, sobre o nosso comportamento. E aí eu tô num ambiente, existem alguns princípios milenares, Luciana, que vai nos guiar.
Então, por exemplo, eu tô dentro do ambiente, vou dar um exemplo aqui, tá? Tô dentro do ambiente, eu tô vendo que tem muita fofoca. A consciência, ela vai me falar se é certo eu participar disso ou não. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é, cara, será que eu deveria participar disso? Isso vai me fazer uma profissional melhor? Um ser humano melhor? Só que aí você fala, pô, mas aí eu não vou fazer parte do grupo. Eu vou ficar meio afastado. Mas lembra que eu comentei, crescer dói? A grande minoria. Olha, eu sendo nada a ver, eu ia falar a grande minoria, meu Deus. A, a, a- Vamos imaginar uma pirâmide assim. Aqui no topo da pirâmide é os 5%. Abaixo é os 95% das pessoas. 5% estão comprometidos com o seu crescimento. Então, não espere que, se você decidir para o caminho da luz, você vai encontrar a maioria na jornada. Não vai. Eu não posso ser incongruente com você e falar, não, vem, é todo mundo que tá indo para cá. Não é. A grande massa, você pode reparar, cara. Eu fiz um episódio ontem no podcast falando justamente disso. Eu vi um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero colocar o áudio desse cara que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá conversando. Que é o guitarrista do Sepultura. Ele foi num podcast e ele tava falando. Eu não tenho nada contra beber, tá, galera? Eu gosto muito de samba. Então, imagina, eu ia no samba. No samba só tem cerveja e é tudo isso. Eu não sou o cara da bebida, mas não tenho nada contra. Tenho muitos amigos que tomam cerveja. E ele tava falando assim, pô, ele falou no podcast, né? Ele falou, cara, as pessoas, elas idolatram muitas vezes a bebida. A bebida não faz bem. A bebida te deixa de ressaca. Olha só, o cara que bebia. Ele falou, pô, eu bebia, eu acordava de manhã, não tinha vontade de trabalhar. Isso me derrubava, cara. E muitas vezes, quando você para de fazer parte disso, você não faz mais parte do grupo. Então, assim, quando a gente escolhe evoluir e melhorar o nosso caminho, Luciana, é, muitas vezes o ambiente não vai estar a favor. Mas existem alguns princípios que, se você se perguntar, a sua consciência vai falar: isso não é o correto. Participo ou não? A sua consciência vai te responder isso, né? Agora, até para você conseguir navegar no caminho, adaptabilidade também é importante, eu me adaptar, né? Eu ser flexível. Porque nem sempre você vai encontrar o melhor ambiente, seja no ambiente que você está, seja em outro lugar que você vai. Então, aí a gente vai para um outro assunto que é a habilidade de relacionamento. Muitas vezes eu vou ter que ser flexível para conseguir, e você, pelo seu exemplo, Luciana, naturalmente, nem todos, mas alguns vão te olhar e vai falar: eu vejo a Luciana como exemplo, eu quero seguir ela. Que aí é quando você começa a liderar pela sua influência. O seu crescimento, as pessoas vão olhar para você, para o seu comportamento e vai falar, não vão ser todos, mas alguns você vai ajudar a trazer para a luz também, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, Luciana. Sim, Legal, respondeu. bacana. Pessoal, a gente tem o nosso tempo aqui, eu combinei até as 9, tá? Espero que gere bastante reflexões esse bate-papo que a gente teve hoje, né? E se fosse fazer uma reflexão, seria justamente essa, um exame de consciência. O meu comportamento hoje tá me levando para o sucesso? A gente ser bem sincero com a gente. Será que as atitudes, condutas que eu tenho hoje tá me levando para o sucesso? Acho que essa reflexão ela pode trazer muitos insights aí para vocês refletirem um pouco mais na jornada de vocês, tá?